Uma das grandes parábolas que Jesus nos contou é a chamada parábola do semeador. Talvez esta parábola pode ser chamada de parábola dos 4 tipos de terrenos. O problema não está em quem semeia, o problema não está na semente. O problema está nos terrenos, aonde essa semente caiu. Em Mateus capítulo 13, Jesus conta essa grande parábola e depois, em particular, explica aos seus discípulos o significado da mesma. A parábola conta-nos acerca da semente, e a semente é a palavra de Deus. O primeiro terreno é que ela caiu à beira do caminho, e vieram as aves de rapina do céu, tomaram a semente e impediram-na que a mesma frutificasse, caindo naquele terreno. O segundo terreno é que ela cai num terreno rochoso, cheio de pedras. E pela impossibilidade de dar raízes, essa semente não produz seus devidos frutos. O terceiro terreno é um terreno cercado de espinhos. E na explicação de Jesus aos seus discípulos, ele afirma que os espinhos são os cuidados deste mundo e a fascinação pelas riquezas desta terra. O quarto terreno é um terreno fértil. A semente cai, mas há algo particular. E essa mesma semente multiplica em alguns desses terrenos férteis, a 100, a 50, a 30 por 1. Isso mostra que no terreno fértil do nosso coração, aonde a semente da palavra de Deus pode cair, a resposta nossa, minha, pode ser diferente da sua. Pode ser diferente da de terceiro. Cada um precisa responder a Deus com a iniciativa do seu coração. Uma resposta mais proativa, uma resposta mais promissora acerca daquilo que Deus desafia o nosso coração a fazermos em concretude para o reino dele. Mas eu quero voltar ao terceiro tipo de terreno. E aqui está a minha maior reflexão. A semente da palavra caiu em um terreno espinhoso. E na explicação de Jesus no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 13, ele nos diz que a semente que caiu em terreno espinhoso, os espinhos, são os cuidados acerca desta vida. Quero desafiar o seu coração a rogar a Deus e perguntar a Ele, através do seu Espírito que habita em você, quais são os cuidados desta vida que tem impedido que eu e você possamos, de fato, correr a carreira que nos está proposta. Quais são os cuidados desta vida, deste mundo, que tem nos embaraçado e privado-nos e roubado tempo de qualidade para investimento no reino de Deus. Jesus disse que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado à força e aqueles que se esforçam se apoderam desse reino. Vivemos dias em uma sociedade chamada a sociedade da distração, a sociedade do espetáculo, a sociedade do entretenimento que oferece 1001 oportunidades, não apenas nos finais de semana, mas ao longo de cada dia, de cada semana, de cada mês, de cada ano. Eventos por todos os cantos do planeta são disponibilizados via mídia, visando atrair e engodar corações, recrutando jovens, adultos e anciãos, a fim de que fiquem distraídos e não se apercebam da urgência e da necessidade e da importância de ouvir a palavra de Deus. São esses cuidados que para alguns podem ser um excesso de lazer, um excesso de festas, um excesso de práticas, de comportamentos, de culto a si mesmo, de culto à própria família. Jesus disse numa outra ocasião que se aquele que ouvir o chamado de Deus e não deixar seu pai, sua mãe, seus familiares, e não estiver apto a seguir a ele, não será um seu discípulo, um discípulo dele. Esse é o grande desafio que nos motiva a compartilhar esta palavra. Além disso, na parábola, Jesus afirma que os espinhos também são acerca da riqueza, da fascinação pela riqueza desta terra. Não há nenhum problema em dormirmos, acordarmos e trabalharmos para assumir os nossos compromissos e pagar
as despesas do nosso cotidiano. Todos nós trabalhamos. O problema não está no dinheiro. Tiago disse na sua epístola que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós temos visto uma sociedade como a nossa, regida por essa sociedade do espetáculo que oferece produtos e até mesmo pessoas como verdadeiros objetos de consumo. E nessa tendência mercantilista, consumista, vivemos uma ênfase muito voltada para o ter e deixamos em detrimento, desvanecendo a cada dia a essência do ser. Nessa dicotomia de ter e ser, há uma grande fascinação pelas coisas que estão ao nosso redor. Há um grande fetiche, como dizia Marx, no objeto de consumo que o nosso coração, a cobiça dos nossos olhos e da nossa alma se deixa levar por esse engodo desse fetiche chamado consumismo desenfreado, sem consciência. Todos nós consumimos algo diariamente. Todos nós compramos, utilizamos da prática mercantilista, da venda, da troca, da compra. Não há nenhum problema nisso. O problema está quando a ênfase, o foco da nossa vida se limita apenas a estas duas ações. Uma grande preocupação excessiva com os cuidados deste mundo. As coisas terrenas, as coisas desta terra, como se nossa vida fosse tão somente pautada pelas coisas terrenas e materiais. Paulo diz aos Colossenses capítulo 3, buscai, pois, as coisas do alto, porque vocês foram gerados da semente do alto, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Estamos com os nossos pés fincos aqui na terra, caminhando como peregrinos numa jornada, dando testemunho a cada dia acerca da graça maravilhosa de Deus. Mas a nossa mente está focada em Cristo. A nossa mente capta a vontade boa, perfeita e agradável de Deus aqui na terra. E a partir dessa mente, dessa vontade, colocamos em ação, através dos nossos membros, das nossas escolhas, das nossas posturas, a expressão da vontade de Deus. E ao agirmos em alinhamento com esse propósito, a glória de Deus é manifesta em nossas vidas. E por onde quer que estejamos, diz Paulo, o bom perfume de Cristo há de ser exalado por aqueles que nos cercam. E haverá um registro e um testemunho daqueles que servem a Deus. Desafio o seu coração a pensar o que tem sido embaraço, empecilho nas nossas vidas. A palavra de Deus, diz Paulo em Romanos 10, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ela tem chegado ao seu coração. Você tem ouvido a palavra de Deus, mas como está o terreno do seu coração? Há espinhos que têm sufocado a urgência desse fruto vir a emergir, vir à tona, para que o fruto se manifeste em sua vida e em seu homem interior? Quais são as ênfases? Qual é o foco que está em nosso coração? Aonde estiver o nosso tesouro, disse Jesus, ali estará o nosso coração. Encerro este tempo de reflexão, desafiando a sua vida, assim como também a minha vida, a juntos repensarmos acerca do que tem impedido esse terreno do nosso coração frutificar para o reino de Deus, a palavra de Deus. Há mentes brilhantes, há músculos, ossos de homens e mulheres aí bem trabalhados nas academias. Há uma ênfase demasiada no corpo, na alma, no intelecto, mas há uma ênfase cada vez mais diminuta no campo do espírito do nosso coração. Nós não somos um corpo, uma alma e espírito. Na linguagem paulina do apóstolo São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele diz que nós somos espírito, possuímos uma alma, um intelecto, a vontade e as emoções e habitamos no corpo. E quando buscamos investir o reino de Deus em nosso espírito, em nosso homem interior,
congregando em uma boa igreja local, estudando diariamente e examinando a palavra de Deus, participando de uma congregação local, visando estar junto com o corpo de Cristo, comungando, celebrando, adorando, semeando a palavra em campos missionários, investindo no reino de Deus, discipulando pessoas, sendo um testemunho, uma carta viva na escola, na universidade, no trabalho. O reino de Deus vai sendo ampliado e cumpre-se a palavra de Jesus em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe sua vida e seu coração. E guarde a palavra do evangelista Mateus, no capítulo 13, verso de número 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas, no verso 23, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Deus abençoe sua vida e o seu coração.